Olá, eu sou Leciane Lima, jornalista e sobrevivente de câncer, e estou aqui a convite do Dr. Grey Portela, oncologista e fundador do Em Casa Podcast, o seu podcast de oncologia. E a gente está aqui chegando com muitas novidades, uma nova temporada e um novo cenário. Vocês estão vendo aqui o Ateliê Fazenda do nosso médico Dr. Grey, que além de ser oncologista é também artista plástico. Então, eu já vou passar a bola para ele para a gente contar essas novidades. Oi, doutor Grey, vamos lá? Olá para todos, é com muita alegria que nós estamos começando nossa nova temporada do podcast Em Casa, o podcast da Casa Azul Oncologia. Meu nome é Grey Portela, eu sou médico oncologista e eu sou um dos fundadores da Casa Azul Oncologia. E hoje aqui nós estamos com um convidado extremamente difícil de trazer, um convidado especialíssimo, que é uma honra para a gente, né, Luciano, ter ele aqui, né? Então, vamos apresentar nosso convidado. Com muita honra, o podcast da Casa Azul Oncologia tem a presença de Dr. Adriano Bonafim, médico formado pela Faculdade de Medicina de Campos, no Rio de Janeiro, radiologista pelo Hospital Vera Cruz, em Campinas, e médico radiologista que trabalhou 15 anos no Hospital do Câncer de Barretos, tá? E foi fundador do Instituto Ivete Sangalo, em Juazeiro, na Bahia, e agora é o diretor da Clínica Rádios. Que currículo, né? Um super mega currículo, e nós temos aqui muitas amigas na nossa região do Vale do São Francisco que são super fãs desse profissional incrível que é o doutor Adriano Bonafim. Doutor Adriano, que responsabilidade, seja muito bem-vindo ao Em Casa Podcast. Ok, Luciano, muito obrigado. Grey, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, até emocionante estar do lado de uma pessoa tão brilhante como você, um coração generoso, que teve a iniciativa de fazer um projeto tão bonito e tão desafiador como é o Casa Azul e de extrema importância para as mulheres, para todos os pacientes com condição menos favorecida. Para mim é um prazer estar aqui, venho a qualquer hora que você chamar, convidar, a gente está aqui para trocar ideia, para passar informação, conte sempre comigo. Muito maravilha. Adriano, vamos começar a nossa conversa. Eu queria que você explicasse para nosso público qual a importância do radiologista no diagnóstico precoce do câncer de mama e da patologia mamária. Bom, o papel do radiologista, acima de tudo, é trazer o máximo de informação possível, o máximo de detalhe para a sequência no diagnóstico e no tratamento, tá? Então, o radiologista tem que estar atento, com a visão bastante apurada naquelas áreas que ele domina, que é de atuação dele. O médico radiologista tem que estar atento a alterações mínimas encontradas na mamografia, alterações mínimas encontradas na ultrassonografia, alterações mínimas encontradas na ressonância magnética e daí fazer um compêndio de todos aqueles achados, suspeitos ou não, para fazer com que esse diagnóstico tenha maior firmeza, maior assertividade, o menor erro possível e, acima de tudo, o que eu vejo com o papel atual do radiologista é ter uma presença mais humana na vida do paciente. Não é aquela coisa fria, a tela, o filme, o computador, e sim aquela troca de energia para tentar fazer aquele link entre entre uma imagem suspeita e aquele coração aflito que é a mulher do outro lado, esperando até mesmo o resultado de uma mamografia simples. Esse é o papel do radiologista que eu vejo. Tentar facilitar e mostrar o futuro de um diagnóstico, o tamanho daquela lesão, quanto menor, melhor, e fazer com que essa paciente sobreviva com menos trauma, oferecer para o médico acompanhante, no caso do mastologista, aquela melhor conduta, mostrar aquele caminho que o médico mastologista que vai tomar, mas assim, traçar o caminho para que ele
se sinta tranquilo e se sinta com um diagnóstico na mão e, acima de tudo, a paciente bastante informada e com um diagnóstico preciso. Esse, basicamente, é o papel do radiologista em questão da imagem, e depois que tem um desdobramento, que é na sequência dos exames, da investigação que após os primeiros exames, como as biópsias, aqueles agulhamentos, aquelas marcações pré-cirúrgicas que o radiologista faz, guiados por ultrassom, guiados pela mamografia, guiados pela ressonância magnética, para dar sequência tanto na oncologia, no tratamento quimioterápico, e também, no primeiro momento, para o médico cirurgião, para o mastologista que vai operar essa mulher. Pronto, então as mulheres já entenderam o papel do radiologista dentro do tratamento. Eu acho que é importante agora a gente entrar no diagnóstico precoce. Como o senhor disse, né? Primeiro a gente precisa explicar a importância do diagnóstico precoce, porque esse é o que traz as chances de cura para a mulher que tem o diagnóstico do câncer de mama. O diagnóstico precoce é a pedra fundamental do papel do radiologista, do papel do mastologista, do papel oncologista. Que bom fosse que a gente tivesse paciente com um tumorzinho de 3, 4 milímetros, todas fossem assim. Nós teríamos 100% de sobrevida, com toda certeza, né? Então, o que eu vejo é a gente tentar fazer com que essa paciente tenha o diagnóstico mais preciso e mais precocemente possível, pois tumores menores de 1 centímetro têm mais de 95% de cura. Então, a chance da mulher de sobreviver quando de um diagnóstico precoce é enorme. Então, é por isso que a gente bate na tecla a vida toda, mostra o papel do radiologista, o papel do mastologista, o papel do oncologista, mas acima de tudo o papel da própria mulher, no sentido de que o câncer de mama é assintomático na maioria das vezes, tá? O que causa uma certa tranquilidade na mulher, porque a gente vê frequentemente tumores muito grandes e que hoje em dia é inaceitável, por falta até mesmo da própria palpação, do próprio conhecimento do seu corpo, não é? E por falta de fazer os exames periódicos, por falta de fazer os exames preventivos, seja de mama, seja de colo do útero, né? Então, além do que a oferta, principalmente a oferta da rede pública de saúde, que ainda é baixa. Apesar de também todas as campanhas que a gente faz, que são feitas Brasil afora, ainda a adesão é baixa, ainda sobram vagas nesses programas sérios de rastreamento e de pesquisa do câncer de mama precoce, né? Então a gente observa, isso é um papel nosso, um papel da gente divulgar, o papel da gente discutir, isso que a gente está fazendo aqui, que não só também a parte médica, a mulher, que hoje no Brasil, a mulher a partir dos 40 anos tem garantido por lei a capacidade, o direito de realizar pelo menos uma mamografia anualmente, o que isso vai lá na frente refletir em vida salva, não é? Então, quer dizer, o diagnóstico precoce salva a vida, tumores menores que 1 centímetro tem 95% de chance de cura, e a gente tem que pegar por isso, essa orientação da mulher para que, além das suas visitas rotineiras ao ginecologista, ao mastologista, também conheça seu corpo, faça a sua palpação, faça seus autoexames e, principalmente, faça regularmente seus exames, anualmente, principalmente em mama, anualmente a mamografia. Adriano, uma coisa, a gente sabe a importância da radiologia mamária para pacientes com câncer de mama. Mas tem um grupo de pacientes também mais jovens que precisa disso também. Eu queria quem são essas pacientes mais jovens que precisam fazer exames de mama? E a cada vez mais frequente, né? Se tratando de pacientes jovens com tumor, com câncer de mama, a gente está observando cada vez maior o número, cada vez tumores maiores e mais agressivos, né? A paciente jovem, teoricamente, abaixo de 40 anos, ela tem uma mama mais densa, então a mamografia é um pouquinho mais difícil, o contraste da mamografia geralmente não é o suficiente, não é o melhor método para examinar essa paciente, até mesmo porque eventualmente a paciente chega com um nódulo já palpável. Nos casos de mulheres mais jovens, como tem as mamas densas, a indicação seria a ultrassonografia, fazer o rastreio,
ultrassonografia ou mamografia, salvaguardando aqueles casos onde a mulher tem forte histórico para câncer, principalmente o câncer de mama. Então essas mulheres, principalmente essas mulheres com mães e irmãs e tias com câncer de mama, elas têm que fazer a mamografia 10 anos antes daquela mãe que teve o câncer. Por exemplo, se a mãe teve o câncer de mama com 40 anos, é indicada a mamografia há 10 anos antes para uma moça de 30 anos, tá certo? Mesmo que a mamografia não vá trazer todas as melhores definições de imagem, mas em sequência faz a ultrassonografia para complementar esse exame e para chegar assim identificar lesão suspeita o mais precocemente possível. E ainda até mesmo a ressonância magnética quando tiver a indicação, né? Doutor Adriano, o senhor já citou aí alguns dos exames que as mulheres precisam fazer para ter o diagnóstico precoce, por exemplo, né? Além da mamografia, da tomografia, da ultrassom de mamas, quais são os outros exames que ajudam também no diagnóstico? Na verdade, hoje nós temos um arsenal enorme para o diagnóstico de câncer de mama, que começa pela mamografia. Esse é o padrão ainda ouro de diagnóstico precoce, né? Tem a ultrassonografia, tem a ressonância magnética, tem alguns procedimentos que a gente faz guiados tanto por ultrassom quanto pela mamografia, quanto por ressonância magnética, por exemplo, agulhamento, marcação pré-cirúrgica, mas também nós podemos e temos que contar com outros métodos de diagnóstico, como, por exemplo, a tomografia para estadiamento de lesões à distância, a ressonância para estadiamento de lesões e também a medicina nuclear, né? Hoje nós temos equipamentos bastante modernos, juntando com a inteligência artificial, o que vai trazer ainda uma gama maior de possibilidade diagnóstica o mais precocemente possível, né? Adriano, uma dúvida frequente, né, principalmente das pacientes jovens, que você falou uma coisa importantíssima, né, que a gente tem um grupo de pacientes jovens que tem uma mama mais densa, né, que é um diagnóstico um pouquinho difícil, que é esse grupo que é a grande preocupação da oncologia hoje. A gente já tem relato de meninas com 20 anos com câncer de mama metastático, né, e nesse grupo elas sempre ficam em dúvidas comigo. Qual a diferença entre o cisto e o nódulo? Certo. E ainda pegando um gancho na conversa anterior, né, que vai dar sequência nisso, nem todo nódulo é câncer, não é verdade? Então, assim, até mesmo a mama jovem, ela é fibroglandular, é dura, é multinodular, digamos assim, então fica difícil a palpação, tá? Até mesmo um nódulo palpável se faz o diagnóstico a partir de 1 centímetro, a menos que a pessoa tenha uma sensibilidade muito precisa, mas geralmente não é assim. Então, os nódulos diagnosticados pela palpação, pelo autoexame, são nódulos maiores, eventualmente a axila comprometida, né? A paciente jovem também, tendo nódulo, nem todo nódulo é câncer, né? Porque, principalmente nessa faixa etária mais jovem, abaixo de 40 anos, a maioria são nódulos benignos, por exemplo, fibroadenomas, né? Então, assim, o que é um nódulo? O nódulo é tudo aquilo que ocupa espaço e que vai, de certa forma, determinar aquela imagem tridimensional. Então, tem um nódulo que é sólido e um nódulo que é cístico, né? Então, geralmente, o nódulo sólido é conteúdo de massa, é sólido, e o cístico é água, é líquido. Na maioria das vezes, assintomático, exceto se ele for muito grande, não é? Benigno, tem algum grupo de cisto que pode se degenerar para malignidade, tem alguns cistos, os cistos simples, né, geralmente que a gente fala, esses são benignos, faz-se intervenção nesse cisto somente pelo volume, ou eventualmente quando ele tem um mínimo de complexidade, né? Ou ele sangra, ou ele infecta, aí faz-se a biópsia, uma aspiração para alívio desse cisto. Então, de uma forma geral, o nódulo é sólido, o cisto é líquido. Existem lesões intracísticas, que são aí nódulos mistos, que têm conteúdo de líquido e conteúdo sólido, e o nódulo sólido, que nos casos de mulheres jovens, a maioria é benigna, não é? Mas, como a gente sabe muito bem, e você muito bem disse, há uma
crescente tendência, que seja por multifatores, de mulheres jovens terem nódulos e, eventualmente, esses nódulos serem malignos. Tendo apresentado nódulo ou cisto, é preciso sempre fazer biópsia? Não necessariamente, não necessariamente. Aí vai de todo um contexto, né? A história, que eu acho fundamental, o radiologista está também com a história familiar dessa paciente, a própria história, não é? Nós temos ferramentas para catalogar, para definir, para descrever esses nódulos, tá? Então, assim, na maioria das vezes, tem mulher que tem 12, 15, 18 nódulos, tem mulher que tem 20, 30 cistos, então a gente não vai biopsiar todas elas. O próprio aspecto dessas lesões, tá? Que vai nortear a conduta que a gente vai tomar, né? Aí a gente vai entrar num léxico que se chama BIRADS, que aí a gente pode discutir e vai conversar sobre isso, no sentido de que quais lesões são suspeitas, quais lesões a gente pode deixar, quais lesões obrigatoriamente tem que se proceder e suceder com uma biópsia, por exemplo, quais lesões eventualmente a gente não tem nem a certeza para fazer um diagnóstico pela mamografia, pela ultrassonografia, e se pede a ressonância para ampliar o leque, até mesmo para ver lesões eventualmente pequenas, multifocais, daí o papel fundamental da ressonância também. Então, para sintetizar, nem todo nódulo é câncer e nem todo nódulo precisa de fazer biópsia, tá? Nem todo cisto, a maioria dos cistos é benigna, nem todo cisto precisa de ser biopsiado. Tá certo? Então, depende muito do contexto histórico familiar. É um nódulo que era, por exemplo, de 1 centímetro, eventualmente ele dobra de tamanho no próximo ano. Esse nódulo a gente já tem que ficar um pouquinho mais atento com ele, sabe? Um cisto que há 1 ano era líquido, totalmente líquido, no próximo exame de controle, ele já apresenta uma vegetação, uma lesão intracística, uma lesão sólida, ou septações, ou vem associado a alguma alteração da própria mama, né? Que seja dor, desconforto, rubor, né? Vermelhidão, ou abaulamento, ou retração da pele, ou vem associada à descarga papilar sanguinolenta, à descarga papilar cristalina. Então, isso, linfonodos comprometidos na axila, né? Então, isso tudo é um contexto geral que não fica só na mamografia, só na ultrassonografia, só na ressonância. Vai para cima da mesa, por uma discussão multidisciplinar, tá? Para tentar pegar a conduta mais assertiva. Na maioria das vezes, as lesões suspeitas têm a indicação da biópsia, algumas benignas, pela própria característica, ficam como benignas mesmo e faz só acompanhamento anual ou bianual. Aquelas lesões, eventualmente, que a gente vai comentar, BIRADS 3, por exemplo, são aquelas lesões provavelmente benignas, a gente pode fazer um acompanhamento mais precoce, um acompanhamento trimestral ou semestral, e mesmo de 6 em 6 meses ou anual, sabe? Então, cada caso um caso, cada particularidade e, acima de tudo, volto a falar, o radiologista, principalmente, essa linha de pensamento, a nossa linha de pensamento que seja mais entrosado o mais próximo possível do mastologista, do oncologista, para a gente definir, e acima de tudo da paciente, né? A paciente não é um número, a paciente é a paciente, e a gente tem que estar próximo disso para tomar a conduta individualizada para cada paciente. Me diga o seguinte, o que é BIRADS? Você falou tanto, a gente tem que explicar agora, porque todo mundo em casa vai estar perguntando agora o que é BIRADS. Na verdade, BIRADS é uma sigla, né, do inglês, Breast Imaging Report and Data System, que é uma nomenclatura adotada pelo Colégio Americano de Radiologia, isso já vem de 90 para frente, de 1990, que se estuda para definir, para descrever aqueles achados de
alterados suspeitos ou não suspeitos num exame. Começou pela mamografia, tá? E se estendeu pela ultrassonografia e também pela ressonância magnética. Então, a partir desse BIRADS, o que a gente descreve aqui de uma lesão, ela é interpretada por outro colega em outro estado, em outra cidade, em outro país, como sendo normal, um achado benigno, não é? Ou um achado suspeito. O BIRADS é de 0 a 6, tá certo? O 0 eu vou deixar aqui para o finalzinho. Então, assim, o 0 é aquela mamografia que é feita, tá? E eventualmente precisa de um complemento. Seja um complemento simples, ultrassom, seja uma compressão localizada, seja até mesmo uma conversa com a paciente, seja um chamamento para ver, olha, por acaso a senhora tem uma verruguinha aqui na pele da mama, por acaso fez alguma cirurgia na mama, tá? Esse é o BIRADS 0, então ele precisa de um complemento, eventualmente também precisa de uma ressonância magnética. O BIRADS 1 são achados normais, aquela mama é normal para aquela idade, eventualmente pode-se fazer um complemento com ultrassom, por exemplo, tá? O BIRADS 2 é aquele que realmente são achados totalmente benignos que você tem a certeza de dar um diagnóstico benigno para essa paciente, tá? E que ela pode voltar para casa e fazer os seus exames de rotina, anuais, bianuais, da forma que melhor o médico acompanhante achar. Então, são achados, assim, praticamente zero possibilidade de ser câncer, né? Seguindo tem o BIRADS 3, que são aquelas lesões que variam até de 10% a 90% de possibilidade de câncer, a maioria não são achados provavelmente benignos, tá? Então são aqueles nódulos, um nódulo novo, mas que tem um aspecto bonitinho, um aspecto de benignidade, mas que eventualmente para a segurança da paciente você pede um controle mais próximo, em 6 meses, para ter realmente a certeza que aquilo vai ser futuramente um achado benigno. Esse BIRADS 3, depois de 2 a 3 anos, ele pode voltar para 2 achados benignos, ou eventualmente, se ele mudar, essa alteração mudar, aí vai para 4 ou 5, dependendo da circunstância. Na sequência, o BIRADS 4 ainda divide em A, B, C. Essas lesões são lesões mais, assim, que tem um potencial de malignidade, tá? Então, são já achados um pouco mais suspeitos, o A levemente suspeitos, o B moderadamente suspeitos e o C já achados bastante sugestivos ou muito suspeitos para câncer de mama. E depois do 4C vem o 5, o BIRADS 5 são aqueles achados com alta possibilidade, alta probabilidade de ser câncer. A partir do 4, BIRADS 4, A, B, C e o 5, indicação obrigatória de um estudo histopatológico, seja ele guiado por ultrassom, seja ele guiado por mamografia, seja ele guiado por ressonância, mas tem que se ter uma amostragem histopatológica para realmente garantir que aquela lesão seja benigna ou, se eventualmente for maligna, já tomar as devidas providências com ela, né? Geralmente, esse diagnóstico é feito por core biópsia, né? São as biópsias guiadas tanto pela mamografia, que chama estereotaxia, são aquelas lesões suspeitas, microcalcificações, alguma distorção arquitetural que aparece só pela mamografia. Então faz-se a investigação guiada pela mamografia, faz-se a investigação guiada pela ultrassonografia nesses 4 a 5, BIRADS 4 e 5 também. Tem hoje a mamotomia, que é um procedimento fantástico, que ela é capaz, chama biópsia a vácuo. Então ela faz uma aspiração e corta a lesão. Então é possível tirar nódulo de até 2 centímetros, principalmente nódulos benignos ou aquele levemente suspeitos. A gente faz esse procedimento para amostragem tecidual. E também a biópsia cirúrgica, né? Então, todos esses BIRADS 4A, 4B, 4C e 5, obrigatoriamente tem que ter uma sequência, um acompanhamento mais de perto com a amostragem histopatológica. Aí daí vem, para encerrar o BIRADS 6, que é aquele BIRADS que já é aquela lesão da paciente que já é sabidamente câncer, né?
e já precisa de um tratamento específico, vai para a oncologia, vai para o cirurgião, tá certo? Esse BIRAD6 ainda ele pode ser usado naquelas pacientes que já fizeram quimioterapia neoadjuvante, que o tumor está em regressão ou eventualmente até sumiu, tá? Então aí entra o BIRAD6. Então basicamente na verdade é o léxico que a gente usa internacional para descrição das lesões encontradas na mama e sejam eles para depois a gente também fazer uma auditoria interna, ver o que você está acertando, quais as porcentagens de câncer você está tendo nessa sua população, nessa sua amostragem de exames realizados. Depois de passar por todo esse caminho, diagnóstico fechado, a gente chega à paciente. Quais são os próximos passos que essa mulher vai dar, doutor Adriano? Bom, na clínica radiológica, a gente tem que estar bastante humanizado e gente adequada para tentar passar isso. Mas na maioria das vezes, a paciente pega o laudo e já vai para o médico, o ginecologista ou o mastologista, tá certo? Nas lesões suspeitas, a gente procura conversar com a paciente no aspecto, olha, você vai precisar de fazer uma biópsia, volta para o seu médico, a gente está disponível para fazer isso, tá? Quando positivo, quando se faz a biópsia, tem o resultado positivo, a conduta também vai ser tomada pelo oncologista, vai fazer uma quimioterapia neoadjuvante prévia, ou vai fazer direto a cirurgia, ou vai fazer o que vai ser feito. Nesse ínterim, nós temos mecanismos de marcar o tumor, marcar aquele nódulo, colocar um clipe metálico no interior desse nódulo, seja guiado pela mamografia, seja guiado pela ultrassonografia, seja guiado pela ressonância magnética, para ver a evolução e assertividade do tratamento, da adequação do tratamento, né? Para depois, num segundo momento, fazer a cirurgia. Aí já é com o médico acompanhante, com o mastologista ou o oncologista que vai tomar a devida conduta de acordo com esses passos, né? E até mesmo de acordo com o estadiamento dessa paciente, porque aí o papel do radiologista vai se estender depois da biópsia também na investigação de eventuais outras áreas, outros órgãos de acometimento do câncer, né? Então, nós vamos ter a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, geralmente tomografia computadorizada de rotina de tórax e abdômen, né? Ressonância magnética também encefálica do tórax, do abdômen, para lesões eventualmente suspeitas, lesões que não necessariamente existiam antes do diagnóstico do câncer, né? E ainda tem mais um método que vai para medicina nuclear, né? Para ver se tem, eventualmente é o PET scan, toma o CT com marcador, e também a medicina nuclear, a cintilografia óssea, né? Então esses daí são mais ou menos os passos que o radiologista, de certa forma, participa no tratamento, no diagnóstico e no tratamento e no acompanhamento do câncer de mama. Uma coisa muito importante, Adriana, a gente tem várias pacientes em comum, né? Uma coisa muito importante, eu quero deixar aqui um lembrete que duas estão extremamente agradecidas a você recentemente, né? Então, foi um caso assim muito emotivo, porque eu acho que quando a gente faz medicina com coração, as portas se abrem para os anjos. Então a gente teve duas pacientes em comum agora que eu nunca esqueço, porque o exame era BIRADS2 e a Adriana mandou uma mensagem para a paciente. Mandou uma mensagem que não é comum o radiologista mandar uma mensagem para o paciente. Então ele manda, Adriano manda mensagem, manda bom dia, manda boa tarde, manda coraçãozinho para os pacientes. E a paciente assim estava extremamente emotiva porque assim, os exames foi BIRADS2, era uma mama densa. E a Adriana falou, não, eu vou fazer isso aí por excesso de zelo, né? E a Adriana fez isso agora em duas pacientes recentemente e para a nossa surpresa, ela me mostrou os exames iniciais, era uma lesão pequenininha, posterior,
E para nossa surpresa, as duas estão curadas com lesão de 1 centímetro, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa, gente. Ou seja, a gente consegue curar essas pacientes. Basicamente, quando nosso coração fala que tem alguma coisa errada, né, Adriano? A gente segue nosso coração. Na verdade, assim, a medicina é aquela coisa de nem nunca, nem sempre. É como o amor, nem nunca, nem sempre, né? Então, você nunca vai bater de pé junto que uma lesão seja benigna ou não tem nada naquilo. E quanto mais se puder investigar e podendo ajudar a paciente, eu não vejo a menor dificuldade nisso, tá certo? Tem algumas lesões que parece que estão cheirando aquilo, sabe? Está te atraindo para aquilo, você olha, você deixa para lá no sentido de que, olha, eu vou reavaliar aqui depois, tá? E depois você olha de novo. Já aconteceu o caso de eu rever a mamografia 3, 4 vezes, entendeu? O ideal nessa conversa toda, ser humanizado. Eu acho que a gente tem que ter esse vínculo com a paciente, ou uma equipe de apoio, então como você tem a equipe de apoio para fazer esse link, para trazer a paciente, para tentar confortar, não é? Eu costumo dizer, olha, errar, a gente uma hora vai errar, quanto menos errar, mas se tiver que errar, que erre por excesso, não deixe de fazer aquilo que você, independente de custo, eu trabalho dessa forma, né? A gente, quantas vezes você tem, tanto a Casa Azul é um exemplo disso, né? É coração puro, né? E você disse aí, a gente emociona todo dia, toda hora, eu acho que sempre a gente vai emocionar. Eu costumo falar, a gente chora junto, chora com o paciente, chora com o marido, chora com o paciente, então chora com a família, né? Então nós estamos aqui cuidando de amor, né? Amor dos outros, seja o seu amor, seja o seu amor, seja o amor do próximo, mas é uma pessoa, é uma vida que importa do outro lado da mamografia, do outro lado na maca, né? Então eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, acima de tudo, a radiologia não pode perder esse vínculo. O radiologista é tido como um cara que fica à parte do paciente. Não, eu acho que a gente está em comum, eu acho que tem que ter esse link com o oncologista, com o mastologista, com a família. Eu acho que a gente tem que agregar que tudo isso é benefício da paciente. E ela sabe que quanto mais humano, quanto mais próximo, e nós sabemos disso, maior o sucesso da cura, né? A gente não tenha dúvida, o astral da paciente é totalmente diferente. Então eu faço questão com pacientes nossas de estar o mais próximo possível, e se for o caso, até meu celular liga para a gente trocar ideia, fala, olha, você precisa do seu colega, você precisa de ir para o seu médico, a gente precisa de fazer isso, e pode contar comigo, pode contar com o Dr. Grey, pode contar com o Dr. Paulo, que vem aí, que é mastologista, o pessoal todo, né? Tá aí, as duas meninas que com certeza elas estão assistindo, que elas, toda vez que elas passam comigo, elas mostram a mensagem do Dr. Adriano, ele aqui com a gente hoje, mostrando realmente o coração enorme que ele tem. Por isso que ele é tão querido, né? Que quando a gente fala no nome Adriano Bonafim, elas se derretem. Por isso, agora está aqui a prova, né, Grey, no podcast, essa celebridade aqui na radiologia do Vale do São Francisco, que tem um coração gigante e que realmente faz com que as pacientes se apaixonem por ele. Na verdade, assim, não é bem assim, né? Eu acho que isso vem de casa, vem de berço. Eu acho que você tem que se colocar do lado do paciente, do lado da família do paciente, tá certo? Então, assim, a gente tem uma trajetória aqui no Vale do São Francisco, já de 18 anos, pelo menos, vem de uma instituição filantrópica que faz o bem, independente de ver o lado da paciente, né? Então, quer dizer, geralmente pacientes carentes, né? Então a gente tem que ter isso. E para a clínica privada eu acho que tem que ser estendido da mesma maneira também, sabe? O paciente é o mesmo e a gente tem que tentar, mas não é celebridade, sabe? É porque a gente acaba ficando em evidência, tem esses movimentos, Outubro Rosa, que a gente sempre faz, sempre participa, dá entrevista, faz essas reuniões. Então é por isso, não é celebridade, é assim, eu acho que é fundamental, né, essa humanização, esse carinho, essa aproximação, mas também esse nosso papel, a divulgação, né? A desmistificação do câncer de mama, aquela coisa de que pode acontecer em qualquer família, pode acontecer
com qualquer mulher, pode acontecer inclusive com homem o câncer de mama, né? Então a gente tem que tornar isso, essa jornada desse paciente, dessa paciente, tentar fazer o mais sereno possível para que ela tenha sucesso na cura, né? Errar o mínimo possível, tentar trazer o máximo de conforto e o máximo de possibilidades para essa paciente. Nós estamos em 2026 aí com muita coisa chegando, muita coisa atual, muitos equipamentos modernos, mas o ser humano aí é o mesmo, né? Então, quer dizer, aquele sentimento puro de amor de casa ainda vem. Eu acho que o abraço é ainda um dos melhores remédios, né? Não é verdade? O diagnóstico precoce é o melhor diagnóstico, é o melhor tratamento para o câncer de mama também, né? E o abraço, o conforto, eu acho que não tenha dúvida que é uma boa parte do tratamento, não? Com certeza. Isso eu faço a pergunta, não é isso? Com certeza. Não tenha dúvida, isso é inquestionável, né? Eu tenho um dos professores de semiologia, eu fiz faculdade em Campina Grande, na Paraíba, eu tenho um professor de semiologia, que ele tem uma coisa que eu acho que eu levo para a minha vida toda, que às vezes, independentemente da especialidade, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Campina Grande e a gente atendia pacientes do interior da Paraíba extremamente humildes. E ele tem uma frase que eu nunca esqueço, que era o seguinte, que é: independentemente da sua especialidade, independentemente de onde você esteja, independentemente do horário que seja, você tem que lembrar que às vezes o paciente ele não quer uma cura, um remédio, uma cirurgia. Ele quer uma palavra. A partir do momento que você transmite a palavra, que o paciente entende que você está preocupado com ele, a partir do momento que o paciente entende que você vai segurar na mão dele e vocês vão caminharem juntos, as coisas se abrem. A gente vê isso muito em oncologia, porque a partir do momento que você transmite esperança, você transmite essa força positiva, as coisas funcionam. Eu tenho um colega já desses mais raízes, mais antigos também, lá em São Paulo, lá em Barretos. No caso, quando do diagnóstico, a mulher toda sentida, chorona, né? Ele vai, chorosa, melhor dizendo, ele abraçava a paciente e disse: agora o seu problema é nosso. Então ele estava junto com a paciente. Se você está junto, a gente vai estar, né? Independente de eu, radiologista, você principalmente oncologista, o mastologista, tem que ter esse papel, né? Acima de tudo, eu acho que o amor é indiscutível nessa situação, né? Porque geralmente, principalmente em se tocando no caso azul, o quê? É paciente que já vem... eu acho que talvez a vida dela é pior do que a própria doença, não é? Que vem com tantos problemas de casa, tantos problemas sociais, tantos problemas emocionais, tanta história negativa, tanta coisa que vem puxando para trás. E se ela chega numa porta dura ou num coração fechado, eu acho que fica muito mais difícil. A Casa Azul, Adriano, eu fundei em 2020, na pandemia. Então, a Casa Azul eu fundei na pandemia porque eram pacientes que não conseguiam ter acesso aos serviços, entendeu? Na pandemia, para 2000 e 2021. E 2021 até 2024, a frase unânime delas, de todas as minhas pacientes Casa Azul, a frase unânime dela era o seguinte: o senhor foi a primeira pessoa que me escutou. Então a pessoa tinha passado por 4, 5, 6 colegas e por diversos motivos ninguém escutou. Entendeu? Então, assim, isso é fundamental em oncologia. Isso é fundamental, esse acolhimento para a paciente. Como a Adriano falou, a partir do momento que a paciente entende, ou o paciente entende que ele não está sozinho, que você tem outra pessoa, as coisas fluem, porque esse paciente vai ter menos efeitos colaterais com o tratamento, ele vai ter menos reação, menos complicações com a cirurgia, ele vai ter resposta melhor à quimioterapia, ele vai entrar em remissão mais rápido. Ele vai ter mais aspiração da vida, ele vai estar sentindo que ele tem um apoio, que ele não está sozinho realmente, e que independente do que vier pela frente, ele vai estar com alguém e tem alguém do lado ou atrás para empurrar e amparar. Isso. Para mim é fantástico isso daí. Acima de tudo, acho que nós temos que ser médicos de casa, médico de gente, não? Adriano, eu só queria deixar um ponto aqui, que é o seguinte: a gente viu
a parte de rastreamento, viu os exames que são feitos para o diagnóstico do câncer de mama, viu os tipos de exames e tem que lembrar que você faz todas essas biópsias também aqui, né? Nós fazemos isso, é uma parte da radiologia, intervencionista ou minimamente intervencionista, né? Que a gente faz o que é uma biópsia. Tem várias formas de fazer uma biópsia de mama, não é? Então tem uma punção, aquela PAF, punção aspirativa por agulha fina, geralmente guiada por ultrassom. Tem a biópsia core biópsia, que vai tirar fragmentos daquele nódulo e tem as suas indicações para qual lesão vai se usar essa core biópsia. Então tira fragmentos 5, 6, 8, dependendo da extensão da lesão e de quantas lesões eventualmente tenham a mama, lesões suspeitas, né? Então tem essa core biópsia, tem as biópsias também de fragmentos, biópsia a vácuo, né? Que é um método mais moderno, mais atual, que consiste, eu falei, na retirada de material com aspiração. Então ele faz um vácuo, a lesão desce para a agulha e corta. Isso tudo pode ser guiado por ultrassom, guiado pela mamografia, que chama estereotaxia, que nós temos esse equipamento, a gente faz isso muito bem, com assertividade muito boa, quase 99% de acerto, com lesões até de 2 milímetros, né? Tem todos esses métodos também guiados por ressonância magnética que ainda não temos aqui, tá certo? Mas, na verdade, assim, são ferramentas que vão confirmar, vão corroborar o diagnóstico histopatológico de um câncer de mama, né? Então, basicamente, são esses os procedimentos de diagnóstico. A punção aspirativa, geralmente para lesões císticas, né? As core biópsias para lesões sólidas, para tirada, e essas biópsias a vácuo que também são para core biópsia que tira fragmentos, e ainda tem a biópsia cirúrgica. Naqueles casos, eventualmente, dependendo da posição da lesão muito posterior, que você não consegue chegar lá com os métodos de imagem tradicionais, aí você tenta fazer um agulhamento, tenta colocar um marcadorzinho lá nessa lesão para o cirurgião tirar com tranquilidade e tirar com margem de segurança essa amostragem tecidual, que eventualmente é uma lesão pequena, eventualmente até faz a cura total, né? Então, são mais ou menos essas as ferramentas que a gente tem no dia a dia para auxiliar no diagnóstico do câncer de mama, né? Então, é importante para quem estiver nos assistindo que essas biópsias são ambulatoriais, com anestesia local, e você faz na sua própria clínica. Nós fazemos na própria clínica, né? E outra coisa, acima de tudo, praticamente indolor. Né? Indolor não só pela anestesia local, mas assim, é mais a aflição da paciente frente a um possível diagnóstico, frente àquela coisa, biópsia. Olha, biópsia não é o bicho de 7 cabeças. Eu costumo falar isso com os pacientes. Tem um desconforto, eventualmente uma compressão que vai ser feita pela mamografia. Tem aquela situação toda, eventualmente constrangedora, eventualmente a paciente quer que tenha, ou eu tenho paciente, biópsias de homens, que ele quer que tenha alguém da família próximo, então fica por ali, junta, entra todo, né? Então, assim, e tentar desmistificar e tentar tornar o mais tranquilo possível, o ambiente tranquilo possível, garantir que vai ter um resultado efetivo, essa biópsia que não vai ser aleatória, garantir que seja indolor, minimamente invasiva, com mínimas complicações e deixar com mínimos traumas psicológicos. Eu fiz uma biópsia, meu Deus, não, aquela coisa, não é desse jeito. Eu acho que a gente tem que mostrar com firmeza que, olha, é tranquilo, dá para fazer. Nós temos biópsia de mama, tanto com a paciente sentada quanto deitada, a mesa de biópsia dedicada à biópsia por estereotaxia, que dá conforto para a paciente, dá tranquilidade. Diminui reações vasovagais, entendeu? Então, assim, eu acho que são ferramentas bastante úteis para o paciente, mas
praticamente inofensivas. A gente faz a biópsia com uma tranquilidade natural, assim, sabe, do dia a dia, e procura deixar, se eventualmente precisar do acompanhante, vai, entra na sala, a gente conversa, explica como é. Acho que acima de tudo é explicar o que é o procedimento. Você tem a relação médico-paciente acima de tudo como o primeiro degrau, né? Ali você mostrou a confiança, você mostrou a técnica, você explicou para ela, eu acho que você consegue fazer o exame praticamente, até inclusive sem anestesia, como eu já fiz alguns procedimentos sem anestesia, pacientes que tinham alergia ao anestésico, né? Nós fizemos umas 3 ou 4 procedimentos, mas muito tranquilo, mas muito, bem sossegado mesmo, sabe? Então assim, nessa ligação, nessa interlocução e nessa ligação com o paciente. Né? Mas, doutor Grey, encerrar o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as onco-seguidoras estão loucas para fazer. Onde eu encontro o doutor Adriano? Porque eu sei que durante muitos anos atuou do outro lado da ponte, em Juazeiro, na Bahia, mas há alguns anos veio para Petrolina e hoje nós temos o doutor Adriano aqui em Petrolina. Na verdade, de qualquer forma, é fácil de encontrar o Adriano, né? Sim, estando do lado do Grey, vai encontrar o Adriano. Nas mídias sociais aí, eu estou na Clínica Rádios, né? Aqui próximo ao estádio, é uma clínica de cunho privado, mas de coração aberto, independente do que acontecer, a paciente vai ser atendida, entendeu? Tal como a Casa Azul aqui, que é totalmente aberta, franca para o paciente, e nós vamos tentar fazer a melhor maneira possível, né? Então, colocar no Google, no Instagram, Dr. Adriano Bonafim, vai encontrar, vai saber que a gente está por perto. Estou aqui no Vale do São Francisco, nós atendemos. Eu falo isso com bastante orgulho, Grey. Assim, eu acho que nós chegamos aqui, tem pelo menos umas 350 mil mamografias, então já tem estrada rodada, né? Então, assim, você vê 350 mil exames, eu acho que é um número bastante satisfatório, já dá muita... eu não vou dizer credibilidade, não, mas vai dar alguma certa experiência para a gente, né? A gente tem estrutura boa, muito boa, tem equipamento de última geração, mamografia digital, nós temos essa mesa de biópsia por estereotaxia, nós temos uma mamotomia, nós temos monitores de altíssima definição, de pelo menos 8 megapixels, para ver aquela imagem, ver aquela mamografia, ler aquele exame, sabe? E aí nós temos também uma equipe boa, as meninas que trabalham comigo, bastante coração. Acho que, sabe, esse meio de campo, elas fazem bem com a gente, então acho que a gente... Tudo e tem uma uma abertura boa com todos os colegas, a gente tem sempre, sabe, esse vínculo aberto com todos eles, né? Seja no convênio, seja no privado, seja eventualmente na paciente carente, a gente vai tentar resolver de alguma maneira possível. Eu sou Adriano Bonafim, médico radiologista. Eu já fui o médico da Ivete, né? Quando era do Instituto Ivete Sangalo, então o pessoal falava assim, então é um negócio muito tranquilo, muito aberto. O Adriano, aqui no Vale do São Francisco, acaba sendo encontrado de alguma forma. Então, nós estamos muito felizes, né? Como? Nós estamos iniciando nossa temporada 2026 com o Dr. Adriano, a temporada de programas. O objetivo da Casa Azul é criar uma corrente do bem para as pacientes com câncer de mama. A gente é uma sementinha pequenininha, mas nós já temos 5 anos de funcionamento no Vale do São Francisco e a nossa ideia é crescer cada vez mais, entendeu? Agora, Adriano não sabe porque eu trouxe ele aqui, entendeu? Então, queria deixar isso aqui no final. Quando a gente fundou a Casa Azul, foi muito difícil para mim esses primeiros anos. E do nada, Adriano chegou lá na clínica. Eu não chamei Adriano, eu não liguei para Adriano, e Adriano chegou na clínica assim, Grey, o que é que você precisa? Então, isso não é qualquer um que faz não, Adriano. Então, eu tinha que fazer esse obrigado para você. Então, você, num momento muito difícil, você chegou lá e perguntou o que você precisa. Então, o espírito da Casa Azul é justamente esse. A gente quer agregar pessoas do bem.
A gente só está começando, né, Leciane? Sim. Só são 5 anos, mas eu estou muito feliz que acho que nossa missão de pelo menos tentar chamar as pessoas de bom coração e do coração do bem está sendo feita. Aí eu escrevi no papelzinho, Adriano. Aí perguntei seu sobrenome, você olhou assim para mim, eu botei assim, seu sobrenome, né? Aí a gente teve algumas coisas e quando eu vi de 2026, a paciente que ele me ajudou tá curada. Que bom. Aí eu falei, não, agora Adriano vem. Gente, muito obrigado, obrigado. O programa foi muito bom e eu vou deixar agora nosso convidado, doutor Adriano, fazer as considerações finais. Bom, para mim é um prazer estar aqui, tá? Falando com você, né? Eu te admiro demais pela sua trajetória que salvou milhares de vidas aqui no Vale de São Francisco, né? Desde quando eu estava atuando em Juazeiro, eu tinha um certo apreço por você, um carinho especial. Não conhecia quem era Grey, mas já sabia pelo nome, né? Eu vejo, e vocês devem olhar que nossos olhos estão meio vermelhos. Marejados. Marejados, isso é normal. A gente abraça, a gente ri, a gente chora. Conta comigo sempre, o que precisar. Eu acho que esse é o nosso papel, entendeu? A gente tem que tentar fazer alguma coisa para si, mas também para outras pessoas que certamente estão numa situação de maior desespero, de muita dificuldade. A doença câncer de mama é uma coisa pesada, mas tem cura, né? Tem pessoas boas, pessoas anjos que descem na terra para fazer atenuar esse caminho, né? Então eu estou totalmente à disposição, foi muita surpresa. Eu acho que, né, todo esse caminho daquela pessoa que trabalha, que sua, que vira à noite para tentar ajudar o próximo, eu acho que a gente tem que agregar, tem que trazer. Se fui na sua clínica, foi com o coração totalmente aberto, você sabe muito bem disso. Levei amigos para tentar ajudar também e estou totalmente à disposição, tá? Seja para todos que estão nos assistindo, para você especialmente, conta sempre comigo, viu? Estou sempre às ordens. Em cada ano que passa, a gente tem parece que a internet que seria para aproximar as pessoas, está distanciando, mas a gente está próximo, tá bom? Conta sempre comigo. Um abraço, foi um prazer enorme. Conta comigo mais um participante da Casa Azul para a gente dar um apoio. Tá bom? Parceiro, Tá vendo? que legal! Gente, muito obrigado. Programa maravilhoso, não foi, Leciane? Fantástico, né? A gente termina assim com coração grato, quentinho, com muita emoção. O doutor Adriano também bem emocionado. E é isso, por mais médicos assim, de coração grande, gigante, dispostos mesmo a fazer a diferença. Então, o nosso primeiro episódio da nova temporada do Em Casa Podcast está terminando e a gente assim bem feliz. Muito obrigada a todos.